Efésios capítulo 6, a partir do versículo 19, acompanhe, aliás, o versículo 10, foi a leitura bíblica oficial que fizemos no nosso culto, a armadura de Deus. Repita comigo, a armadura de Deus. Armadura de Deus. Meus irmãos, esse é um texto breve, sucinto, mas está no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Vamos ler o versículo primeiro, toda a igreja, 1, 2, 3. Mais uma vez, no demais, irmãos meus, o apóstolo Paulo chama a igreja de Éfeso à responsabilidade. Por que ele diz no demais, irmãos meus? A semana passada, nós falamos aqui sobre exatamente o texto que diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Depois, no capítulo 22, ele dá orientação sobre os deveres domésticos de mulheres para com seus maridos e maridos para com as suas mulheres. No capítulo 6, na primeira parte, ele fala sobre os filhos que devem obedecer aos seus pais, os servos que devem obedecer ao seu Senhor. Ele dá orientações para a vida cristã. Orientações, irmãos, que nós devemos seguir. Devemos entender que o evangelho moderno que se prega hoje, o evangelho da autoajuda, o evangelho momentâneo, o evangelho entre aspas, abre e fecha aspas, fast food, como se fosse uma refeição rápida, ele não serve para o cristão. Nós temos que ter comida sólida, nós temos que ter alimento sólido. Ele fala aqui sobre maridos e mulheres, ele fala aqui sobre pais e filhos, ele fala anteriormente sobre nós devemos imitar a Deus, imitar a Cristo. Agora ele chega falando, no demais, uma vez feito isso, a partir de agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu fico imaginando que Paulo, ele está, olha a linha de pensamento. Talvez ele pudesse dizer assim, se vocês fizerem tudo direitinho, né? Marido cuidar da mulher, mulher cuidar do marido, filho obedecer os pais tratarem os filhos dignamente, né? Imitem a Cristo. Ele podia falar assim, deitem berço esplêndido e espera Jesus voltar. Fez tudo isso, agora fortaleçam-se na força do poder de Deus. E ele começa a falar que ainda que a gente faça tudo direitinho, a gente está no meio de uma guerra. Eu cito sempre uma frase aqui, nós não estamos num parque de diversões, mas estamos numa guerra. A pessoa fala, pastor, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou indo para o culto, eu estou ouvindo a palavra, eu estou contribuindo, mas parece que a coisa está pior. Nós estamos numa guerra. E outra, irmão, Satanás, você já viu aquela frase que ninguém bate cachorro morto e nem atira em árvore que não tem fruto? Satanás está querendo derrubar quem está firme. Satanás quer derrubar quem está crente. Porque tem alguns que já não está nem ligando mais, não está tão no lamaçal que Satanás nem está ligando mais. O próprio Paulo certa vez mandou entregar um para Satanás. Deixa para lá, não fala porque não adianta mais. Essa palavra, amados, aleluia, é para você se alegrar. Você está sendo tentado? Glorifica o Senhor, você está no caminho certo. Se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça na força do poder do Senhor. E eu volto um pouquinho lá no livro de Atos, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, na presença de cerca de 500 irmãos. Ele diz assim, ficai agora em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Repita comigo, de revestidos de poder. Mais uma vez, revestidos de poder. Isso quer dizer o seguinte, não dá para entrar nessa guerra de cara limpa. O nome de crente evangélico, o nome de qualquer coisa que você quer dizer, que chega você é santo, não quer dizer nada. É necessário estarmos revestidos de poder. Porque a guerra é travada. E ele diz, vamos lá, todos juntos agora, o versículo 11, toda a igreja, 1, 2, 3, revesti-vos. 12. E ainda o 13.
Paulo fala de maneira sucinta que nós estamos numa guerra. É a guerra do bem contra o mal. É a guerra de Satanás tentando vencer a Deus. E no meio tem eu e você. E a pergunta, como é que você vai vencer? Eu não posso fazer com que não aconteça o dia mau. O dia mau existe. Está na Bíblia. Ele vem. Nós temos que estar preparados para vencer. Todos, novos convertidos, homens, mulheres, solteiros, casados, pastores, líderes, todos nós estamos no meio dessa guerra. E todos nós recebemos bombardeios nessa guerra. E nessa guerra você tem que estar preparado para vencer. Preparado para subsistir. Oh, aleluia! Glórias ao Senhor. E nessa batalha é preciso revestimento. Diga comigo, revestimento do poder de Deus. Ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados. Diga principados. Diga potestades. Príncipe das trevas. Olha, diga hostes espirituais da maldade. Todos. Hostes. Agora diga forte, nos lugares celestiais. Parece um contrassenso. Como é que nos lugares celestiais? Porque justamente é o lugar da guerra. É o lugar onde a gente está buscando a bênção. É o lugar onde nós estamos buscando a vitória. É aonde nós estamos orando. Nós já ouvimos falar da oração de Daniel. Orou e não vinha resposta. Deus não estava ouvindo, Deus estava ouvindo. Mas entre o céu e a terra havia uma guerra espiritual. E aí o que tinha que acontecer? Persistir. Eu tenho uma fala de Deus para o seu coração nessa oportunidade. Você está cansado de orar? Continue orando, porque a bênção está chegando. Você está cansando, você está querendo desistir? Não desista, porque Deus está falando com você essa noite. Persista, porque a vitória já foi decretada. A vitória já está assinada. Ela ainda não chegou, mas ela vai chegar. Quantos glorificam o nome do Senhor? Diga comigo, lugares celestiais. É lugar de oração. É a igreja. É no mundo espiritual que a gente está vivendo. Quantas vezes você vai orar, irmão, e parece que o sono é maior do que o desejo de orar. Você não sabe o que acontece. Você está com um desejo tão forte de orar, e na hora que vai orar o sono bate. Começa a repreender o inimigo em nome de Jesus. Mas pastor, tudo é o inimigo. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é espiritual. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, ministério da igreja, líderes de departamentos, pastores setoriais, dirigentes de congregações, pregadores, todos estamos envolvidos nessa guerra. Não há como fugir. E diz aqui, para que possamos resistir e vencer no dia mau. Diga, dia mau. Você não pode fugir do dia mau, mas se você estiver revestido, você vai vencer em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Senhor para todos sempre. Shuri Kalabanai, Shuri Kabalai, aleluia. Agora leia o 13, toda a igreja. Portanto, você sabe por que tem muita gente que parece estar muito crente? Parece estar muito crente. Mas daqui a pouco fala assim, estou desistindo, pastor. Porque o irmão não está vindo mais na igreja, não está vindo mais na EBD, não está mais participando, não está mais... Ah, pastor, eu estou fraco. Por que o senhor está fraco? Porque é muita luta. Me ajuda a pregar para esse irmão do lado. Onde está escrito que não ia ter luta? Onde está escrito que ia ser só alegria? Só no hino que, graças a Deus, as irmãs não estão cantando mais, não. Porque assim, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Conversa, tem vitória, mas vem outra luta. Tem vitória, mas vem outra luta. Tem vitória, mas vem outra luta. É de glória em glória, de vitória em vitória. Uma vem, passa Deus da vitória até chegar no céu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Você não vai morrer, meu irmão. Arabá, chore, cabalá, em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Seja revestido pelo poder de Deus. Aleluia. E ele fala exatamente
Olha que coisa interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diga comigo, tomai toda a armadura de Deus. Irmão, quando eu vejo os soldados irem para a guerra, os treinamentos do exército, eu não servi o exército, mas eu gosto de ver as imagens, algumas imagens, como é que funciona. Esse treinamento pesado, né? O sujeito está chapado, né? De tudo, você pode imaginar, capacete, a roupa fortalecida, né? Não é esse paninho fraco do terno, não, né? Antigamente chamavam para rancho, né? Roupa para rancho, pano forte, não é? Luva nas mãos, não é? Capacete, escudo. Não vou muito longe. Os soldados da polícia militar, que era uma coisa mais leve, andam tudo hoje com colete à prova de bala. Irmão, não se vai para a guerra de cara limpa. Se você vai levar chumbo. Se você vai levar chumbo. Se você não comprar a armadura, diga comprar a armadura. De novo, comprar a armadura. E vai para a guerra. Se você for armado, você terá vitória. Tomai toda a armadura, toda, diga toda. Não é uma assim, outra não, toda, amado. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Diga comigo, para que possais. Eu quero interpretar aqui, diga assim, poder de resistência. Mais uma vez. Mais uma vez. Quem quer ter poder de resistência aqui, meu amado? Glórias! Glórias ao Senhor! Participávamos de um culto de sepultamento e ouvi quando o marido viúvo agradecendo ao Senhor, porque ele lutou com a enfermidade da mulher durante 17 anos. E ele falou assim, mas eu preciso confessar para os irmãos, hoje é dia de agradecer ao Senhor, porque eu não teria força. Eu sozinho não teria força. Todos os dias de manhã eu falava, Senhor, me dá graça. Senhor, me reveste. Senhor, me ajuda. E ele conseguiu vencer até o último dia, segundo a direção e a permissão do Senhor. Meu irmão, no seu trabalho, peça resistência ao Senhor. Não desista do Evangelho, não desista do teu chamado, não desista dos dons que Deus te deu, não desista do céu. Não desista do céu. Aperte a mão desse mundo e diga assim, não vamos desistir do céu. Quantas vezes nós encontramos pessoas, vamos a determinada cidade, e o irmão fulano está frio na fé, o que aconteceu? Desistiu. Mas a Bíblia diz que nós vamos adquirir, através do poder de Deus, resistência, para que possamos resistir no dia mau, e fazer tudo o que tem que fazer, e vamos ficar firmes. Olhar para você e perguntar como é que ele aguentou, como é que ela aguentou, revestida do poder de Deus, revestidos do poder de Deus. Irmão, esse negócio de igreja xoxa está por fora. O que é igreja xoxa? Mais ou menos, meu irmão, canta um hino mais ou menos, prega uma mensagem mais ou menos, é crente mais ou menos. Para que esse negócio não dá tempo mais, meu irmão. Não dá tempo mais, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Agora é hora do vamos ver. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem está limpo, fica mais limpo ainda. Quem está santo, santifique-se mais ainda. Cai para dentro, meu irmão. Revista-se do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 14. Versículo 14, 15 e 16. Toda a igreja. 15. Dezessete. Vamos ler de
novo, 14, 15 e 16, todos juntos. De 14 a 17, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estais, pois, firmes. E o 17. Estais, pois, firmes. Repita comigo, firme. Isso quer dizer não vacilando. Será que a gente está entendendo? Firme hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá cantando, tá firme. Tá pregando, tá firme. Tá louvando, tá firme. Tá de pé falando, tá firme. Tá sentado ouvindo, tá firme. Tá em casa, a luta tá chegando e você tá firme. Estão dizendo não vai conseguir, mas você é resistente, você é resiliente, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. Você confia no Senhor, você confia em Deus. O inimigo está tentando, mas ele não vai conseguir, porque o maior é que está conosco. Diga comigo, cingidos os lombos com a verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Diga, Cristo é a verdade. Diz para esse irmão, vamos cingir os lombos com Cristo. Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa segurança, Cristo é a firmeza da nossa salvação. O inimigo pode tentar jogar uma bala, uma flecha contra você. Os dardos inflamados serão apagados em nome de Jesus. As balas vão desviar, porque você está com seus lombos cingidos. Cristo é a verdade. Diga, vestida a couraça da justiça. Mais uma vez. Por isso, irmão, que crente não pode ficar com esse negócio mais ou menos. Sabe, tem crente que fica assim mais ou menos. Não, pastor, é só uma mentirinha aqui. É só uma injusticinha aqui. Para com isso, meu irmão. Você vai ficando desguarnecido. Depois você perde a batalha e não sabe por que perdeu a batalha. Não é? Diga, calçados os pés. Na preparação do Evangelho da Paz. Diga comigo, pés calçados. Irmão, na guerra, sem os pés estar devidamente calçados, é um grande perigo. Quem conhece a história do calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, ele não estava de sapato não, estava de sandália. Cuidado, obreiro. Calcanhar de Aquiles é um furo, porque a sandália, o pé não está todo fechado, né? Aí não conseguia vencer a guerra de jeito nenhum. Napoleão, né? E aí não conseguia de jeito nenhum. Aí ficaram sondando, como é que a gente pode pegar? Vai na cabeça, não dá, vai no peito, não dá, tal. Descobriram que ele não tinha calcanhar no sapato, era uma sandália. A flecha foi, puf. Fala com o irmão, cuidado com o calcanhar. Já viu aquela coisa que a gente fala assim, cuidado para não pisar no dedinho dele. Cuidado para não, cuidado com o calcanhar dele, porque aí é que é o problema. É um santo homem de Deus. Não é? É um santo homem de Deus. Mas se pisar no dedinho, se chutar no calcanhar, acabou. Irmão, vamos acabar com esse negócio de calcanhar de Aquiles. É todo revestido. Todo revestido. E olha, e se você vê que tem um ponto fraco, que é ali que o inimigo vai, é aquele que você tem que revestir mais. Quem pode louvar o nome do Senhor? Irmão, todo homem se conhece a si mesmo. Todo homem se conhece. Não é? A mulher pode não conhecer, o marido pode não conhecer, mas Deus conhece e você conhece quem é você. Não brinque com o seu calcanhar de Aquiles. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque tem gente que é assim, meu irmão. Tem gente que fica brincando com o calcanhar de Aquiles dele. Ele sabe que ali é o ponto fraco dele e ele fica por perto daquele negócio. Não, meu irmão, você está correndo perigo, você está indo atrás.
Calça os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Onde você está indo? Com quem você está indo? Ah, pastor, não posso mais, mas eu fico olhando. Né? Eu contei a experiência aqui há muitos anos atrás do irmão que aceitou Jesus. Ele era lá da escola de samba no Rio de Janeiro, né? E aí, toda vez que tinha carnaval, ele queria evangelizar no sambódromo. Jesus me tirou de lá, é lá que Deus vai me usar. Aí pegava uma sacola, uma mochila cheia de folheto, e ele ficava na última arquibancada, e entregando para um e tal. E quando já chegava na segunda, na terceira, descendo, ele já estava: me segura Jesus, me segura Jesus. Irmão, já sabe como é o fim, né? No meio da avenida, me segura Jesus, já era. Cuidado, calça os teus pés na preparação do Evangelho da Paz. Pastor, não posso ir, mas eu fico assistindo aqui na TV, na internet, não é? Sabe, pastor, o pecado é aí, mas meu irmão, é a mesma coisa, meu irmão. Esses dias ministrando aqui, o Senhor mostrou uma coisa a mim. Se eu estou participando do culto, o irmão está em casa agora participando do culto, você acredita que ele está sendo abençoado pela palavra? Amém? Você acredita que o poder de Deus está fazendo efeito na vida dele? Amém. Agora acaba o culto, ele desliga, vai colocar em pornografia. A mesma bênção que ele recebe do culto, ele vai receber maldição pecaminosa, seta maligna. Se ele acha que estando em casa, assistindo o culto ou tomando a ceia, é a mesma coisa que está aqui, é a mesma coisa que ele está no que ele está assistindo. Diga misericórdia. Calçado os pés, porque hoje a pessoa não vai ver. É a mesma coisa. Vamos em frente. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. 14. Tomando sobretudo o escudo da fé. Toda a igreja. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os atos inflamados. Mais uma vez. Irmãos, nós precisamos acreditar de fato no que nós pregamos. Nós precisamos acreditar na Bíblia que nós estamos lendo. A gente não pode ler a Bíblia como se fosse apenas uma poesia. Nós, pastores, não podemos pregar como se a gente estivesse passando o tempo. Nós precisamos acreditar. Ao longo do ministério nós vamos angariando algumas experiências muito interessantíssimas. Eu vou falar, e lógico, jamais eu falaria nome, porque é membro dessa igreja aqui. Durante a pandemia, e a gente pregando o Evangelho, e uma luta, pastores compartilhando pelo WhatsApp, pelos grupos. Isso é complicado, a gente com a igreja vazia, sem saber para quem está falando. Numa dessas noites, nós aqui pregando, a gente gravava às vezes de dias, vinha de casa com máscara, todo encapuçado aqui, em 4 ou 5 revezamentos para pregar. Numa daqueles dias, eu orando: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, que a Tua palavra encontre guarida nos corações. Dentro de poucos dias, uma pessoa me procurou: pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Eu estava em casa, não podia ir trabalhar, trabalhando de home office em casa, e eu assistindo o culto, pastor. E quando foi pregada a mensagem tal dia, eu dobrei o meu joelho na sala da minha casa. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Escute o que eu vou te falar. E essa pessoa disse, uma mulher disse assim: eu sou desviada, mas eu estava enfiado no lesbianismo até a alma, e eu morava junto, casada com uma mulher. Quando eu levantei da oração, falou assim: saia da casa, porque agora Jesus mudou a minha vida. Jesus pode ou não pode? Pode ou não pode? Jesus pode ou não pode? Mas nós temos que pregar a palavra acreditando no poder libertador do Senhor. Pastores, nós precisamos crer no que estamos pregando. Pastor, sabe por que eu vim procurar agora? Já se passaram 2 meses. Porque agora a outra não quis sair de casa, então eu saí e quero me reconciliar com a igreja.
É crente, está aqui louvando, adorando, tomando ceia, esperando Jesus voltar pelo poder libertador do Senhor Jesus Cristo. Acredite, Jesus vai libertar o seu parente, Jesus vai libertar o seu filho, Jesus vai libertar o seu pai. Jesus Cristo está vivo e Ele está entre nós para operar. Mas é guerra, irmão, a gente precisa saber que está na guerra. Versículo 16. Toda a igreja, tomando sobretudo. Está fraco, mais uma vez, o 14, o 16, 1, 2, 3. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Diga comigo, escudo da fé. O escudo não vai atrás, ele vai na frente. Pastor Silvano, ora por mim porque eu não tenho fé. Meu irmão, como é que você é crente e não tem fé? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O escudo da fé, com os quais poderei apagar todos, diga todos, os dardos inflamados do maligno. Irmão, esses dardos aqui, quando fala dardos inflamados, o Paulo está fazendo uma comparação com uma guerra carnal. Só que aqui no caso, não está falando em balas, nem projéteis e nem em setas envenenadas do ponto de vista humano, carnal ou do armamento bélico. Ele está falando como se fosse, mas é do ponto de vista espiritual. Diga comigo, dardos inflamados do maligno. Diga comigo, palavras, imagens. Você já estava tão contente, daqui a pouco vem um dar uma palavra para você e você... Aí você fala assim, não, irmão, mas peraí, pastor. Quem me falou aquilo foi o pastor Vitor. Pastor Vitor não vale nada, não é o que parece. Meu irmão, não foi o pastor Vitor, não. Infelizmente, nós estamos suscetíveis. Mas como é que pode, pastor? Ele é um irmão em Cristo, o diabo usa. Se vacilar, usa. Por isso que a gente tem que vigiar, diga vigiar. Vigiar. Quem lembra de Pedro? Quem dizem os homens ser o filho? Um diz que tu és o Cristo, o Elias, o Jeremias. Outros falam que o Senhor é João Batista. Não, eu quero saber vocês. Quem que vocês acham? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Jesus dá um certificado para ele, pastor Daniel. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você agora tem o certificado que eu, Jesus, dou, que você é profeta. Diga para o irmão, você pode ser usado por Deus. E depois que ele fala isso, e Jesus diz que ele é profeta, Jesus fala assim, eu vou morrer. Filho do homem vai ser pregado na cruz. Vou apanhar da mão dos nossos feitores. Que é isso, Jesus? De jeito nenhum. Nós não vamos deixar. Estava grande, hein? Jesus falou que ia morrer. Nós não vamos deixar. Eu não. Se os outros são frouxos, eu não, Jesus. Ele era brabo mesmo. Cortou até a orelha do soldado. Mas Jesus falou assim, para trás de mim. Para trás de mim. Mas não estou inventando conversa. Isso é Bíblia. Agora pergunte para esse irmão aí do lado. Era profeta ou endemoniado? Depende do momento. Portanto, nós temos que vigiar. Dardos inflamados. Você está lembrado que a gente leu lá em cima? Guerras espirituais nos lugares celestiais. Irmãos, às vezes esses dardos inflamados acontecem na família. Às vezes acontece dentro da igreja, dentro do ministério, no coral, na orquestra, no louvor, entre os músicos. Uma palavra, um gesto, e o inimigo toma aquilo como uma seta envenenada e machuca o seu coração. Você fala, não vou mais ser crente. Não, irmão, você não tem que deixar de ser crente. Você tem que colocar o escudo da fé. É através do escudo da fé.
que você vai, cara, serão apagados os dardos inflamados. Irmão, é assim: bate, mas não entra. Bate, mas não entra. Me ajuda a pregar. Diz para assim: vai bater, mas não vai entrar. Entra por aqui, sai por aqui. Tem escudo da fé na sua vida. Tem o escudo da fé na sua vida. Tem o escudo da fé na sua vida. Tem o escudo da fé na sua vida. Você sabe em quem você tem crido. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. De novo 16, todos juntos. Tomando sobretudo agora o 17, toda a igreja. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo: capacete e espada. A gente fala muito, a gente faz ligação, porque é a última coisa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas está dizendo que o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Diga comigo: palavra de Deus. Na cabeça e na boca. Na língua, diga. Na cabeça e na língua. De novo: palavra de Deus. Na cabeça e na língua. Fala que esse bondade que tem na tua cabeça, o que diz a tua língua. Do que está cheia a cabeça? Do que está cheia a cabeça? O que você está pensando o tempo todo? Tem que ter palavra, encher a cabeça de palavra, é capacete. O nego vem, não consegue entrar porque já está cheio de palavra. Aliás, tem um ditado popular que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é coerente: cabeça vazia é o que de Satanás. Fala, bom, enche a cabeça com a palavra. Mas esse irmão, tudo é Bíblia, tudo é palavra. É assim mesmo, deixa ele. E tu copia ele também. Porque é na palavra que ele está vencendo, é na palavra que ele está andando, é pela palavra que ele está sobrevivendo. Palavra na cabeça e na língua. A palavra de Deus. O diabo vai chegar para você. O diabo não poupou nem Jesus, meu irmão. Manda que essas pedras se transformem em pão. Você é filho de Deus, você não precisa. Se tu és mesmo, vamos ver, prova aí. Transforma essas pedras em pães. É verdade, Satanás. Está escrito. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Viva a palavra. Coma a palavra. Pense na palavra. Recite a palavra. Viva com a palavra. Responda com a palavra. Diga comigo: a palavra de Deus. Na cabeça e na nossa boca. Interessante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele diz exatamente: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o versículo 18 eu quero que você leia comigo. Toda a igreja é um coral bem bonito. Glórias ao Senhor. Olha que coisa forte. Orando em todo o tempo. Repita comigo. Mais uma vez. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês hoje aqui. Quando a gente fala de oração, tem sempre alguém que fala assim: mas oração, oração, oração. Para que oração, meu irmão? Senão você não aguenta. Então você não aguenta. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com os nossos líderes de jovens, adolescentes, pastores setoriais. E eu disse para eles uma coisa aqui: meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. A gente tem que fazer reflexões, não é? Eu me lembro do tempo que
Um ensaio de conjunto começava com oração de joelho. E depois a gente lia a palavra. E depois a gente ensaiava. Hoje, irmão, está difícil ensaiar. Imagina orar e ler a palavra. Era coral, era banda, era todo mundo. Era todo mundo. Não, eu vou afinar primeiro, irmão. Primeiro ora. Vamos ler a palavra, depois você afina. Sabe por quê? E outra, deve ter alguns velhos aqui como eu. Vocês lembram, né? E às vezes o ensaio estava arruinado, empacado. O maestro sabe, tem ensaio que está empacado. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o joelho e vamos orar aqui? Se a gente não conseguir ensaiar, pelo menos a gente orou. Irmão, e o céu se abria e ensaiava o hino. Hoje tem reuniões de líderes nas nossas igrejas que ninguém quer orar. A gente chega para um culto, né? Para um culto, a gente vem para o culto, irmão. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você sai da empresa onde você trabalha, quando você sai da sua casa, você já está prestando um culto a Deus. Porque Deus, você está caminhando para a casa dele. Você está vindo para uma reunião de louvor e de adoração. Agora a gente chega na igreja. Para quê, pastor? Isso acabou, não tem mais nada a ver. Deus mudou. A palavra mudou. Orando em todo tempo. Vamos lá, todo mundo. Orando. Mais uma vez. Mais uma vez. Tivemos uma escola bíblica aqui onde falamos de todos esses assuntos aqui. Tem gente que fala, mas eu já sou obreiro, pastor experiente. Meu irmão não tem experiente. O diabo tirou o capacete, a seta vem. Tirou a capacete. Orando em todo tempo para não cair da fé. Orando em todo tempo para não desviar. Ah, pastor, mas eu não vou desviar, não. Tem gente que não desvia por questão de, sei lá, porque não é nem negócio mais. Mas na verdade fica desviado dentro da igreja. Está na igreja, mas não ora. Está na igreja, mas não estuda a palavra. Está na igreja, mas não faz as coisas de acordo com a palavra. Não, pastor, isso aí não passou nada. O céu é o mesmo. Pecado é pecado, santidade é santidade, salvação é salvação, galardão é galardão. E Jesus vai vir buscar quem está preparado. Quem está preparado. Pastor, muito forte essa palavra. Irmão, não tem meio termo. E como eu não estou falando para católico aqui, estou falando para crente, então não tem purgatório. E se tem purgatório não, quem vai ter que dar conta disso é o Papa, não sou eu sou pastor. E se a cor da Bíblia que a gente creu e prega, só tem duas coisas, céu e inferno. Aperta a mão do irmão e fala assim, irmão, vigiar. Orando em todo tempo, com toda oração e no Espírito. Olha um detalhe. Espírito na sua Bíblia está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Isso aqui não está falando do seu espírito. Orando com toda oração e súplica pela ação do Espírito Santo. Porque está escrito, Lucas Samuel, que tem hora que a gente não sabe nem falar o que convém, o que pedir como convém. E a gente só fica gemendo. Aí diz a Bíblia que nessa hora, glórias ao Senhor. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Presta atenção, os eletricistas vão entender melhor do que eu isso aqui. Quando você trabalha com um evento muito grande, ou numa fábrica, você tem lá geradores. E acontece um negócio na energia pública, acaba a energia pública. Não é verdade? E ali tem que parar tudo. O gerador entra automaticamente. Você está ali, Senhor, Senhor. Mas não tem hora que acaba a palavra. Porque a gente é humano, a gente é falho. Às vezes a dor é grande, irmão. Vamos falar o português claro. Tem hora que a gente vai para o joelho, um bagaço. A gente começa a orar e daqui a pouco a gente só está chorando. Acabou a nossa força. Aí entra o gerador do Espírito Santo. Orando no Espírito. Uns oram em língua estranha, outros oram no pensamento. E o Espírito está lá, Pai. Eu intercedo por ele, eu intercedo por ela. Com gemidos inexprimíveis.
Olhe para cá. Alguém está pensando assim, talvez na sua mente, ou talvez até na sua casa aí. O pastor está falando esse negócio orando em todo o tempo? Eu trabalho no banco, trabalho na Uzi Minas, conserto motor de carro, eu tenho que ganhar. Não é isso que ele está falando. Paulo trabalhava, além de pregar o evangelho, fazia tenda ainda. Mas quando ele fala orando em todo mundo, é você viver uma vida de oração. Entra comigo nesse lugar, Senhor. Senhor, eu tenho que dar uma palavra aqui. Espírito Santo, me orienta. Me guarda, Senhor. O ambiente aqui está pesado. Não é para mim, Senhor. Me ajuda. Eu preciso sair daqui crente, Senhor. Que hora que você está sentado numa recepção, num consultório, e a televisão está ligada, está todo mundo ligado lá, a pessoa culta com você assim. E você está vendo aquela... Eu estou olhando, mas não estou vendo. Mas como você está olhando e não está vendo? Estou falando com o Pai. Estou falando com o Espírito Santo. Meu olho está aberto, mas o coração está ligado no trono da graça, orando em todo o tempo. 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 Quem pode adorar o nome do Senhor? Preciso compartilhar com vocês uma coisa aqui. Eu sempre trabalhei numa área muito complicada, exigindo a mente, a atenção ao que estava fazendo, em 2 bancos, em área bancária, mas não foram poucas as vezes que eu precisei deixar o cliente uns minutinhos ali, dar um café, dar água para ele, e eu entrava no banheiro para falar com Deus. Senhor, o negócio lá embaixo está pegando, Senhor, mas eu não vou voltar sozinho. O Senhor vai voltar comigo. O Senhor vai me dar graça. O Senhor vai me robustecer com o teu poder. Irmã, faça isso na cozinha da sua casa. Faça isso lavando a roupa. Meu irmão, onde você trabalha, no Uber, dirigindo, pode dirigir. Não tire a sua atenção, mas o seu espírito ligado com Deus. Me guarda, me guia, me dirige. Você trabalha com dinheiro, clame pelo Senhor. Você é médico, enfermeiro, clame pelo Senhor. Senhor, entra aqui. Eu não sei, mas o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode, Senhor. Eu sou teu servo, eu não posso ficar envergonhado. O teu nome será glorificado. Glorifica o teu nome na minha profissão, na minha vida, na minha família, no meu casamento. Glorifica o teu nome, Senhor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E agora, para terminar, depois de orando com toda oração e súplica no Espírito, ele diz, e fazendo o quê? Ah, está fraco. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que tem hora que você ora de olho fechado. E tem hora que você está orando de olho aberto. Como é que você vai orar dirigindo o carro de olho fechado? Vai bater. Mas você está dirigindo com o olho aberto nas placas, no semáforo, na velocidade. É que é complicado hoje. Mas Jesus me segura, Jesus, não deixa eu passar a velocidade. Segundo diz o pastor Vitor, depois dos 80 o anjo sai do capô. Vigiando. Não me deixa cair da fé. Não me deixa cair da graça, Senhor. Essa conversa aqui está esquentando, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor, para me retirar desse negócio aqui. Isso aqui não é para mim não, Senhor. Orando e vigiando. Orando e vigiando. Para fazer notório o mistério do... Repita comigo. Para fazer notório o mistério do Evangelho. Mais uma vez. Para fazer notório o mistério do Evangelho. Aí vem a pergunta. O mistério do Evangelho é notório da nossa vida? Será que todo mundo vê que tem alguma coisa diferente? Será que todo mundo vê que tem uma coisa, há um mistério diferente? Será que alguém já falou assim, eu vou colocar essa moça aqui, esse rapaz, esse senhor, essa senhora, nessa situação aqui, porque isso aqui é para crente e ele é diferente. Onde ele põe o pé, a coisa muda. Onde ela põe a mão, a coisa muda. Por quê? Não sei dizer. Dizem que ele é crente. Dizem que é daquele, mas que muda, muda. Para fazer notório o mistério. Uma coisa que ninguém entende, mas é verdade, está notório e todo mundo está vendo.
Diga comigo, façamos notório o mistério do Evangelho em nossa vida. E aí Paulo ensina tudo isso. Eu acho interessante que ele termina dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala por todo mundo. Agora leia o 19. 1, 2, 3. Irmão, diga, e por mim? O grande apóstolo Paulo, o grande bandeirante do Evangelho. Assim, porque alguém podia falar assim, não, ele está falando assim para os outros. Ele já, não, ore por mim também, porque eu quero fazer notório o mistério do Evangelho. E outra coisa interessante, ele fala assim, pelo qual sou embaixador. Diga, embaixador. Em cadeias, para que possa falar dele. Diga forte, livremente. Como me convém falar. Ele queria dizer exatamente o seguinte assim: eu preciso falar com graça, com poder, com ousadia. Eu não posso falar me escondendo, porque tem gente que fala do Evangelho se escondendo. Não, meus irmãos, não é tempo para brincadeira. E eu termino essa palavra de guerra espiritual, de batalha espiritual. O inimigo está tão descarado que tem, presta atenção, a igreja hoje é pública, o templo tem parede por acaso, mas a internet quebrou as barreiras. Tem gente se dizendo crente e fazendo macumba para derrubar crente. Misericórdia? É verdade. Vigiem, irmãos, irmãs, pastores, líderes, esposa de pastores, gente orando. Não é uma nem duas vezes que eu ouço isso. E agora nós temos testemunhos normais. Há poucos dias ouvi um áudio de um testemunho em que um homem de uma casa dessa espiritualista disse assim: quem é o pastor fulano? Me levaram 2 homens, 2 fotos de 2 homens para mim fazer um trabalho. E a mulher se dizia crente, porque ela se interessou por eles. E ele falou assim: esse aqui eu não posso fazer o trabalho. Falou assim: mas de onde que é esse? Não, esse aqui era a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, aqui na nossa cidade. Olha, vou falar uma coisa para você, eu falei que não ia fazer, ela me pagou. E eu fiz. Sabe o que aconteceu? Todo o mal que eu fiz para ele veio contra a minha vida, a minha família. O guarda de Israel. O guarda de Israel. Agora, se não vigiar, se não orar, se não clamar. Ah, pastor, mas crente não pega. Não pega, irmão, só por causa de carteirinha de membro, não. Se tiver nome de crente evangélico, gosta, tiver carteirinha de membro, não adianta nada. Tem que estar revestido pelo poder de Deus. Se revista do poder de Deus. O inimigo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar.